Hoje nós vamos falar dessa frase aqui que usamos muito no nosso planejamento. Então a gente fez uma chamada de planejamento com alguns irmãos. Eles vieram, né? Muitos vieram, tivemos um bom número de irmãos participando no planejamento. E uma das frases que nós insistimos é justamente essa, que a igreja sou eu, a igreja somos nós. Então, eu queria falar um pouco sobre esse assunto hoje, porque vai ser de grande valia para a nossa igreja, nesse ano de 2026, entender que a igreja sou eu. Talvez você nunca disse isso para você mesmo, né? Precisaria dizer, a igreja sou eu. Você poderia olhar para cada um dos irmãos desta igreja e se colocar dentro do grupo e dizer, a igreja somos nós, a igreja sou eu, a igreja somos nós. Nós temos um tema esse ano, talvez nem todos os irmãos ainda estão inteirados, né, no tema, que é suprir as necessidades da igreja, da nossa igreja aqui, a Igreja Batista da Fé, e também suprir as necessidades das congregações. Agora, congregações, nós temos a do Morumbi, nós temos a de, pode-se dizer, Pompeia, né? Porque é uma igreja que praticamente as pessoas que estão lá, nenhuma delas eram membros da nossa igreja. Nós temos a igreja do pastor Everton, Santa Antonieta, lá em Júlio Mesquita e em Veracruz. Então, o leque ele se abre, né, de uma forma até extensa. Então, o nosso tema esse ano é suprir as necessidades da igreja, das congregações, nas áreas de missão, nas áreas de ensino e também de comunhão, né? Quando a gente fala assim, e como é que nós vamos ter sucesso nesse propósito? Parece uma coisa difícil de ser alcançada quando a pessoa olha ali e fala, uma coisa é falar, outra coisa é fazer, justamente. Primeiro que nós não vamos fazer nada sem a ajuda do nosso bom Deus. Aqui nós estamos para trabalhar para a honra e a glória do nosso Senhor. Mas nem isso nós podemos fazer sem a ajuda dele. Se cada pessoa fizer alguma coisa nesse ano de 2026, com certeza tem a mão de Deus, precisa da mão do Senhor para te sustentar, para te ajudar, para te inspirar. Sem ele, é claro, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós não vamos nem sair do lugar sem a ajuda do Senhor. Mas uma forma interessante de conseguir alcançar esse alvo é a igreja entender o que é a igreja, sabe? A própria igreja entender o que é a igreja e o que a igreja faz. Por isso que tem esse tema, né, da nossa mensagem. O que é a igreja? A igreja sou eu. Né? A igreja faz o quê? A igreja faz o que eu faço. Então, quando você fala do que é a igreja, lembra, eu sou a igreja. E o que a tua igreja faz? Você tem que dizer, a igreja faz o que eu faço. A igreja somos nós, no sentido coletivo, e a igreja faz o que nós fazemos juntos para a honra e para a glória de Deus. Vai ser assim. Então, se você chegar e falar assim, a minha igreja não faz nada, primeiro você tem que dizer, eu não faço nada, porque minha igreja não faz nada, e primeiro a igreja sou eu. Veja como é importante, né, a gente entender, primeiramente, que a igreja sou eu, a igreja somos nós. A gente tem uma ideia, né, assim, meio fantasmagórica de igreja, sabe? Umas coisas, umas fantasias que tem na cabeça de um e do outro, que não é uma coisa real. É uma fantasia mesmo, é uma mentira, né? Às vezes você visita uma igreja e outra, e numa das visitas que eu fiz em nossas igrejas, tinha uma placa enorme, né, quase que quilométrica, e cheio de rostinhos sorrindo, sabe? Aquele monte de gente sorrindo ali, né? Tipo assim, essa igreja é a sua casa, né? Aqui é a sua família e coisa e tal. Aquilo é uma placa bonita, né? Tem o seu valor, realmente tem um charme todo ali, mas aquilo ali não é real. Aquilo ali também é fantasmagórico. Pode até chamar a atenção de uma e outra pessoa, mas a realidade de uma igreja é muito diferente.
Só que essa placa tem tudo a ver com a igreja que eu quero, que é tão diferente da igreja que eu, às vezes, sou membro. E a igreja que eu sou membro, e muitas vezes eu critico, fico lá descendo a lenha nela, na verdade, eu me esqueço que eu faço parte dessa igreja, né? E que eu sou responsável por não alcançar aquela igreja que eu tanto queria. Quando eu falo a igreja que eu quero, é um pensamento, né, que tem na cabeça de muitas pessoas. A gente foi aí num evento maravilhoso, né, no dia 30, uma comemoração maravilhosa. Uma coisa legal, né, quando você vai no restaurante, você chega lá, está tudo pronto. Você chega no restaurante, você não fica indo lá no armário e pegando o prato. Você não faz isso aí. Você não está preocupado se você vai ter o lenço limpinho, porque o lenço lá já está limpinho também. Né? Você olha lá, tem um monte de comida para você escolher, e sempre do melhor. Não é uma comidinha, não, é comida boa. Né? É um arroz do bom, 2, 3 tipos. Feijão, então, também tem com linguiça dentro, tem fora com linguiça. Né? Então, você vai lá, daqui a pouco passa uma pessoa, te serve com uma coisa, com a outra. Né? Não é assim? Aí, depois que você já está servido, que você se alimentou, você sentou lá, vem uma pessoa toda hora dizer se você está bem, né? Estamos te agradando e coisa e tal. Você vai passar no caixa, correto? Não é assim? Você vai pagar e pronto, eu vou embora. Você não faz isso todo dia. Por quê? Porque você, na maioria das vezes, talvez... Você vai fazer uma vez por mês isso. Eu, raras vezes, eu vou só, muito pouco mesmo que eu vou, né? Mas lá está a minha esposa tendo que fazer o arroz, o feijão, depois tem que lavar o prato está limpo na hora do outro almoço. Não é assim que funciona? E não vai ter aquela abundância toda, né? Lá é um bifinho, lá você comemora se tiver um bife, alguma coisa, né? E você, mas também eu não preciso nem passar no caixa. É verdade, você tem que fazer alguma coisa. Teve muito trabalho. Geralmente, a sua refeição todos os dias é resultado de muito trabalho. Então, para muitas pessoas, hoje, isso aí é uma ideia popular, tá? Isso está na cabeça das pessoas e não vai sair mais. Elas querem uma igreja que é tudo pronto. Querem uma igreja pronta. Que ela tem que entrar, que o banco tem que estar limpo, que tudo tem que estar certinho, que a luz está paga, que está tudo, né, as paredes estão pintadas, o banco está pintado, vai ter um grande músico tocando, músicos tocando, as pessoas ali, um coral de muitas pessoas sorrindo, todos uniformizados, e sabe? E aí você, uma vez por mês, você vai lá, paga no caixa alguma coisa e você acredita que é dessa igreja e já é a ideia que as pessoas têm de igreja hoje. É a igreja que as pessoas procuram. A igreja que elas querem é uma igreja self-service mesmo. Não é nem self-service, tá? É uma igreja tipo restaurante, que alguém tenha que te servir. Essa é a igreja da modernidade. Essa é a igreja, meus irmãos, que parece que vai prevalecer, que as pessoas procuram. E aí eles colocam a igreja da família, mas a família mesmo não faz nada na igreja. A não ser que tiver alguma coisa errada, aí a família se manifesta. Né? Se alguma coisa sai, tem um papel no chão, né? Para que eu estou pagando dízimo aqui nessa igreja? Porque tem um papel no chão, não tem água no bebedouro. Aí há uma manifestação. Mas veja, essa é a igreja da fantasia. Ela é muito diferente da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ele coloca uma toalha aqui no ombro dele, ele sai lavando os pés dos seus discípulos. É bem diferente do que a gente entende por igreja, como está passando a ideia de igreja para as pessoas. E há uma geração que cresce rebelde porque não quer fazer nada. Eles querem esse tipo de igreja. Então, irmãos, pode pular aqui, porque nós estamos já, a fantasia, ela é muito diferente da realidade. Eu cito alguns exemplos.
Não existe casamento pronto, tá? Não existe carreira pronta, não existe família pronta, não existe isso aí. O casamento, com a dona Cleusa Barbosa lá, né? A tia do menino que você trabalha lá, irmão Alexandre. Quando eu fui casar, ela falou assim, eu tenho um conselho para te dar. Ela era meio, né? Falava bastante. Sabe quando é que você vai entender o que é o casamento? Quando você comer um saco de sal, 60 quilos, junto com a sua esposa. Aí é o seguinte, né? Um saco de sal de 60 quilos demora para gastar, não é verdade? Porque você compra um pacote de sal ali, a não ser que aquela pessoa quer morrer infartado, mas põe um pouquinho só cada dia, sabe? Assim. Mas ela estava certa. Tem pessoas que têm aquela ilusão, vou casar e tal. Não, vai casar, você vai ter muito problema. Você vai sofrer muito. Você vai pensar do jeito, a sua esposa vai pensar do outro. Tem dia que você não está bom, tem dia que ela que não está boa, né? E é todos aqueles problemas que aparecem no casamento, a não ser que não são dois seres humanos que se casaram. Como diz o pastor João, estou casando não dois anjos, mas estou casando dois pecadores lavados pelo sangue de Jesus. Então o casamento ele vai se fortalecendo, mas com muita obra, com muito trabalho, com muita dedicação, com muito sofrimento. A mesma coisa é um trabalho, não existe aquela profissão pronta. Você vai construindo o seu lugar dentro de uma empresa, você vai construindo o seu lugar dentro da sua própria empresa e demora. Mas na cabeça de muitas pessoas, olha, realmente, não tem casamento pronto, não tem assim, emprego, profissão, empresa que já está tudo prontinha. Não tem, né? Mas a igreja tem que estar pronta para ele. Só a igreja que tem que ser uma igreja pronta. Ele não tem que construir nada, ele não tem que fazer nada. E aí, meus irmãos, a gente olha para a igreja, tá? Olha para a igreja que você está construindo, né? Então é assim. Primeiro, olha para as atividades da sua igreja, tá? A EBD, o grupo de jovens, o culto de domingo à noite, culto nas congregações, são coisas que nós temos aqui na nossa igreja. Toda semana tem, né? Toda semana tem a EBD, toda semana tem o grupo de jovens, toda semana tem o culto domingo à noite. Ah, nós estamos no culto domingo à noite. E toda semana tem as congregações. Agora, considere a fantasia, sabe? Aquilo que a igreja que você quer. Está tudo pronto. Você não precisa fazer nada, né? Você quer uma casa cheia, uma casa alegre, impactante. É o que eu quero, é a igreja que eu quero. Eu quero assim, quando eu penso na igreja, eu penso muitas pessoas, eu penso num palco, eu penso assim num verdadeiro ministro ali que prega, que nem o Billy Graham, eu penso, então, ok, não tem problema nenhum. É a igreja do seu sonho? Eu acho que é uma coisa maravilhosa. Oxalá todo mundo quisesse mesmo uma igreja assim, sabe, cheia. Eu também quero uma igreja cheia. Eu também quero uma igreja que impacta a sociedade, seja forte, fiel na palavra de Deus, porque geralmente é grande e impacta, mas atropela a palavra de Deus, não somente pelas pontas, mas pelos meios, rasgando completamente a Bíblia, crescendo a qualquer custo. Bom, é o que temos hoje. E aí você está ali, isso é a fantasia que você está fazendo, uma escola dominical cheia, grupos de jovens cheio, culto de domingo cheio, congregação lotada. Bem, isso é a fantasia que você tem na sua cabeça. Aí você descobre a realidade, você começa a comparar aquilo que você tanto quer, aí você chega no domingo de manhã, por exemplo, domingo passado tinha 60 crianças aqui, é um número bem abaixo do que a gente costuma ter. Hoje não veio ninguém, é diferente daquela realidade que você pensou, que você imaginou, né? Chega aqui no culto de jovens, vai estar o Adriano, vai estar a Fran, 4, 5 gato pingado aqui, né? Pô, não é a igreja, o grupo de jovens que eu sonhei. A tua realidade lá, fantasmagórica é uma, aí quando você chega aqui na igreja, a realidade, ela é outra, né? Ou seja, a gente descobre que a realidade está bem longe do que a gente deseja, né?
Aí você tem que pensar no seu papel, né? Calma lá. Mas o que a igreja sou eu, a igreja faz o que eu faço, a igreja somos nós, a igreja faz o que nós fazemos. O que eu estou fazendo? Qual tem sido o meu papel, por exemplo, na escola dominical? Será que eu estou plantando ali com os alunos, buscando não somente ser o professor de uma classe, mas elevando eles para ser um dia membro de uma igreja como a nossa? Eu quero que eles sejam membros da minha igreja. Porque senão é um passatempo, né? Você vai ficar um ano com a sua classe, vai passar o tempo. O professor que tem amor pela igreja, ele pensa na igreja. Ele não pensa no desenvolvimento dele, mas em como é que ele vai fazer com que aquela criança, aquele adolescente jovem, ele vai se integrar na casa do Senhor. A grande alegria dele é aquele momento que aquela criança, aquele adolescente, aquele jovem, ele vai fazer parte da igreja e começar a trabalhar junto com ele. Esse é o grande momento. Então, o que você está construindo, né? O que você está construindo dentro da EBD? Na EBD do seu sonho, qual que é o seu papel lá? No culto de jovens, qual que é o seu papel para estar tudo cheio lá? O seu papel é só ficar de fora falando mal? A igreja é o que eu sou. Então veja, irmãos, que quando a gente fala a igreja é ele, a igreja são eles. A igreja é você. A igreja é vós. Aí eu estou me tirando dessa igreja. Tudo que acontece de ruim é o outro, não sou eu. Eu sou membro daquela igreja, mas eu não participo dessas coisas. Então a igreja não é você. A igreja nunca vai poder ser nós, porque você está dentro dela. Veja como é importante a verdadeira concepção de igreja. Quando nós queremos realmente que a igreja possa crescer, desenvolver, levar a palavra de Deus, suprir as necessidades em área de missão, de ensino, na área, meus irmãos, das três, né? Então, a conclusão é que existe um enorme espaço para você construir a igreja que você deseja. Então, você pode ver como coisas ausentes que nunca vai dar nada, ou você pode arregaçar as mangas e dizer, eu vou trabalhar, porque tem uma igreja que está na minha cabeça, e eu vou lutar para que essa igreja ela seja uma realidade, porque a igreja sou eu. Então, eu quero que a minha igreja seja abençoada. Então, a sua vida vai ter que ser uma benção. Eu quero que a minha igreja ela possa ser uma igreja evangelizadora. Então, você vai ter que evangelizar. Eu quero a minha igreja missionária. Então, você vai ter que praticar missões, investir em missões. Eu quero que a minha igreja ensine muito a palavra de Deus. Então, você vai ter que aprender a palavra de Deus. Você tem que ter o desejo de ensinar a palavra de Deus, né? Então, primeiro, olha, a igreja sou eu nas ações, tá? Repare, se alguém perguntar para você, como é que é a sua igreja, né? Como é que é lá? Aí você pode gabar ela. Ah, minha igreja tem o prédio mais bonito da cidade. Ah, minha igreja lá, né? Tudo ali, os instrumentos, as coisas, os bancos, tudo almofadado. Olha, pensa numa igreja linda, maravilhosa, né? Ah, minha igreja tem um trabalho maravilhoso. Você pode pegar lá no Instagram, lá no Facebook, você pode pegar em qualquer uma dessas mídias sociais aí, YouTube. Nossa igreja está presente, né? Mostra vídeo para ela, mostra foto para ela, né? Só que é o seguinte, como é que é a sua igreja? A primeira coisa que você deveria dizer é, a igreja sou eu. Eu sou a igreja. Nós somos um grupo lá, uma família que nos amamos, estamos trabalhando para a honra e glória de Deus. Isso com certeza vai impactar muito mais do que você olhar e ficar gabando de uma coisa que está só no mundo da fantasia. Né? Então a gente tem coragem de dizer, a igreja sou eu. Né? É por isso que eu li o texto de Mateus capítulo 25.
Veja, irmãos, olha lá. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus, ele abre os nossos olhos para mostrar que a igreja, eu sou eu. Está aqui, igreja sou eu. Aqui nós temos aqui no capítulo 25, né? Jesus, ele está separando os bodes das ovelhas. Jesus está colocando lá as ovelhas à direita e os bodes à esquerda, correto? E ele está dizendo aos da sua direita, olha, vinde benditos do meu Pai, porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estive nu e vocês me vestistes. Eu estava doente e vocês foram me visitar. Eu estava preso, também vocês foram lá na prisão me ver. Olha, Jesus, ele vai colocando ali, né? Vocês. Aí vem aquela pergunta, mas Senhor, quando é que te vimos com fome, com sede, sem roupa, doente, preso, né? Quando é que a gente viu o Senhor desse jeito? Olha que Jesus olha e diz assim, tudo que vocês fizeram a esses pequeninos, a mim me fizeste. Ou seja, a atuação de vocês, como membro da igreja, é fundamental. Quando eu trabalho, faço alguma coisa aqui na igreja, qualquer coisa, eu não estou fazendo para mim. Qualquer coisa que eu faço lá fora, eu também não estou fazendo para mim. Jesus está dizendo, olha aqui, você é a igreja. O dia que você foi lá e ajudou aquela pessoa que estava com sede, deu um copo de água para ela, você é a igreja. O dia que aquela pessoa estava com fome, você foi lá, pagou uma marmita para ela, ou deu um prato de comida para ela, você é a igreja. O dia que aquela pessoa estava sem roupa, nu, você foi lá, cobriu ela. Todo mundo com vergonha daquela pessoa, você foi lá, você cobriu aquela pessoa. Você não deixou que ela ficasse nu. Você visitou aquela pessoa doente, aquela pessoa estava presa, então você, mas eu não posso nem visitar, não sou da família, mas você pode visitar a família do preso. Você pode estar lá, estendendo a sua mão, dizendo, podemos orar, podemos ajudar. Aí você é a igreja. Jesus está dizendo, você é a igreja. Meus irmãos, a igreja sou eu, a igreja somos nós. Como se Jesus estivesse dizendo, você está fazendo muita coisa, então a sua igreja está fazendo muita coisa. Quando nós fazemos muita coisa, a igreja, ela está fazendo muita coisa. Então você nunca diga, a minha igreja não faz nada, porque você tem que olhar primeiro e dizer assim, olha, eu, como membro da igreja, eu não faço nada. E é por isso que a minha igreja não está fazendo nada, porque eu não faço nada. Mas quem é que fala assim? Quem que tem coragem de assumir essa verdade? Bom, Jesus olhou para os da esquerda e disse, olha, eu estava com fome, vocês não me deram de comer, eu estava com sede, não me deram de beber, eu estava nu, ninguém me vestiu, eu estava doente, ninguém me visitou, eu estava lá preso, ninguém me visitou também, vocês não foram me ver. Senhor, mas quando é que te vimos? Olha, quando vocês deixaram de fazer a estes pequeninos, vocês deixaram de fazer para mim. Vocês deixaram de ser a igreja. Lembra, irmãos, um outro fato, né? Da perspectiva de Jesus aí, se a gente pudesse pensar assim, a igreja não está pronta, né? Pode pular isso aí, Felipe, né? Na maioria das vezes a gente não está feliz com o que vemos, o que assistimos dentro da igreja. Por quê? Ideia de igreja pronta. Que você está pensando que a igreja é que nem um restaurante. Então, tá lá. Tem problemas? Tem. Tem necessidade? Tem. Está precisando de solução? Tá. O que a gente faz? Se entrega à própria indulgência. Ai, coitadinho de nós, coitadinho da nossa igreja. É assim, em vez de reagir. Agora, da perspectiva de Jesus, meus irmãos, se a gente pensar, 2025 então, já que nós estamos mudando de ano, o que eu fiz no ano de 2025? Qual necessidade eu procurei atender de alguém?
Com qual propósito eu fiz isso? Abri mão de um conforto, né? Algo que eu queria fazer, ter, para ajudar uma necessidade urgente, porque infelizmente acontece muito isso. Quem trabalha na igreja, às vezes ele tem que abrir mão do tempo dele, às vezes ele vai ter que gastar do dinheiro dele, né? Ele vai ter que correr atrás. Eu ofereci o quê? Para que a glória de Deus, a casa do Senhor, né, fosse realmente honrada, o tempo, oração, ensino, comida, né? Quem que eu visitei no hospital esse ano? Visitei a família de algum preso? Fiz isso, né? Então, meus irmãos, é importante a pessoa pensar sobre isso. Um outro evento, vamos para Mateus capítulo 11, você pode voltar lá comigo? Só voltar alguns capítulos aqui, né? Mateus capítulo 11 e versículo 5. Então, João Batista estava no final do ministério dele. E por que não dizer bem cabisbaixo, talvez até com um pouco de depressão, né? Ele tinha muitas pessoas ao seu redor, ele era uma personagem muito famosa, como aqueles grandes artistas, né? Ele era um homem muito famoso. Mas aí quando Jesus começou o ministério, João Batista não fazia milagre, Jesus fazia. Então as pessoas começaram a ir atrás de Jesus e deixaram João Batista de lado. E ele foi minguando. O ministério dele, que tinha centenas, milhares de pessoas todos os dias, ele olhava, talvez passava o dia inteiro para batizar uma pessoa, ou ninguém. O certo é que uma vez ele tinha condenado lá o rei, e a rainha estava junto, né? E a rainha mandou que ele fosse preso, e ele estava lá já preso também. E antes que ele morresse, ele estava lá perguntando: será que Jesus é o Messias? Será que esse Jesus de Nazaré é o Messias, ou a gente tem que esperar outro vir, outro chegar? É engraçado que ele manda discípulos dele ir até onde Jesus estava. Ele estava na cadeia, preso. Você vai lá, pergunta para ele se é ele mesmo o Messias ou nós temos que esperar algum outro. E eles foram em obediência a João Batista e perguntaram: olha, João Batista está preso, Senhor Jesus. Ele está perguntando se o Senhor é o Messias, né? Ou se temos que esperar algum outro. Jesus facilmente podia dizer: sou eu. Vai lá, fala para ele: sou eu. Porque é muito mais fácil falar do que fazer. É muito mais fácil falar que somos crentes do que realmente agir como cristãos. E naquele momento que ele recebe essa pergunta, aqui no capítulo 11, no versículo 4, Jesus respondendo disse-lhes: vai anunciar a João as coisas que vocês ouvem e que vocês veem. Os cegos estão enxergando, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Vai lá, fala para o João que eu estou suprindo necessidades. Estou trabalhando. E o livro de Isaías, os profetas diziam que Jesus ia fazer exatamente isso. Não é porque falou que era, não. É porque as coisas estavam sendo feitas, realizadas, ao meio de cego, ao meio de surdo, ao meio de coxo, ao meio de leprosos. Olha, deixa eu dizer, as pessoas não querem andar com essas pessoas. As pessoas não querem andar com pessoas que têm alguma deficiência. Que dirá essa última palavra do versículo 5, que ele fala: e aos pobres é anunciado o Evangelho. Eu estou no meio das pessoas, eu estou trabalhando. Então, irmãos, quando nós estamos no meio das pessoas, quando nós estamos trabalhando para a honra e glória de Deus, para que o nome de Cristo seja conhecido e crido, você está sendo a igreja. A igreja é você. A igreja, então, sou eu nas ações, e a igreja sou eu na busca pelo crescimento, pelo desenvolvimento. Nós falamos que
A missão da igreja esse ano, né, o nosso tema esse ano, é suprir as necessidades da igreja nas áreas de missões, né, nas áreas de ensino e comunhão, mas você pensa assim, como é que funcionava isso, né? Eu também tenho que crescer, eu tenho que desenvolver. Para mim falar de ensino, eu tenho que buscar ensino. Para mim falar de missão, eu tenho que realmente praticar missão, eu tenho que amar missão. Para mim falar de comunhão, eu tenho que buscar comunhão. Agora, que coisa interessante, que quando você lê o livro de Atos, a gente se surpreende que os irmãos da igreja, eles estavam buscando estas coisas, para poder um dia produzir essas coisas. Vamos abrir comigo lá no capítulo 2 do livro de Atos. Vamos lá, né? Rapidamente. Podemos abrir ali no capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Olha só, né? Você tem aqui, meus irmãos, duas coisas que estão mencionadas no nosso tema desse ano. Suprir as necessidades da igreja e das suas congregações nas áreas de missão, ensino e comunhão. Aqui você tem a palavra ensino, né? Na verdade, o aprendizado aqui. A igreja perseverava no ensino dos apóstolos. Versículo 42, né? Perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja se dedicava ao ensino. Deixa eu dizer, a igreja buscava aprender. Os apóstolos estavam ali para ensinar. Os apóstolos estavam ali para doutrinar, para ensinar a palavra de Deus. A igreja podia dizer aos irmãos, acho que eu não quero ir para o culto não, porque é culto muito demorado. Eu acho que esse negócio de aprender a Bíblia aí não tem nada a ver não. Eu gosto mais daquele culto que não prega, que a gente só canta. Deixa eu dizer, os apóstolos estavam ali para fazer o trabalho deles. O pastor, ele está aqui, ou o irmão que vai pregar, vocês vão passar um tempo com irmãos pregando, eles vão estar aqui para ensinar a palavra de Deus. Quem é que buscava o ensino? Os irmãos. A igreja buscava o ensino. É a igreja. Então, meus irmãos, ela perseverava em aprender, ou seja, o sucesso do ensino está primeiro na dedicação de aprender. Aquele desejo de estar presente em todo e qualquer culto para aprender mais e mais da palavra de Deus. Se eu tenho dedicação, perseverança em aprender, é claro que eu vou ter dedicação e perseverança em ensinar. Não adianta falar que vai ter vitória ou êxito na área de ensino se as pessoas não querem aprender a palavra de Deus. Como é que vai ensinar aquilo que nem sabe? Então eu queria que muitas pessoas aprendessem a palavra de Deus, porque a nossa igreja tem que ser uma igreja que ensina a palavra de Deus. Aí você participa como disso? Aí você tem uma outra palavra aqui, né? A palavra está no versículo 42 ainda, que diz assim, e na comunhão. Então eles perseveravam na comunhão. Então, irmãos, o que é isso aí? É construir relacionamento, né? A boa comunhão de uma igreja depende de relacionamentos. Mas não é relacionamento pelas costas, é relacionamento verdadeiro. Relacionamento que quer ver a igreja crescer, que não trabalha contra a igreja. Relacionamento firme. Então, eles buscam o relacionamento. Às vezes a pessoa chega e fala assim, ninguém gosta de mim nessa igreja, mas calma, você gosta de quem? De quem que você gosta? Porque ninguém gosta de você? Como é que ninguém gosta de você? Como é que você sabe que ninguém gosta? Eles falaram para você que ninguém gosta de você? Não, ninguém gosta de mim. Não, veja só, é uma pessoa que ela não quer crescer em relacionamentos fraternos. Porque para você crescer num relacionamento fraterno, uma hora é que nem os irmãos dentro de casa, está entendendo?
Chega ali, um quer um controle, o outro pega também, um dá um peteleco na orelha do outro, não sei o quê, no almoço está tudo junto, já pega lá alguma coisa, né? Mas quando eles estão ali fora, você pode ver aquela casa que era cheia de irmão, né? Lá na nossa cidade, quando eu era menino, era rapazinho, tinha um senhor lá que ele chamava Manolo. Tinha um filho dele que era da minha idade, mas tinha um monte, uns espanholzinhos, sabe? Vira e mexe, brigavam entre eles lá e coisa e tal. Mas lá na escola, quando mexia com um, mexia com a manolada toda, sabe? Ninguém gostava nem de mexer com eles. Por quê? Ixi, tem um monte de irmão, né? E mexer com um tá mexendo com tudo. Mas, na verdade, os irmãos são assim. A igreja não vai ser diferente. Vai ter os problemas, vai ter, sabe? Como é que é? Então quer dizer que um irmão de sangue seu fala alguma coisa para você que você não gosta, você fica de mal à morte dele? Você, pronto, acabou, não quero ver mais, vou mudar de cidade? Aqui vou mudar de igreja? Como é que é? É. Então, meus irmãos, não é diferente. Ninguém me ama, ninguém me quer. Calma, você ama quem? Você busca relacionamento fraterno? Você investe num relacionamento fraterno? Você está pronto para receber a palavra não? Quantas vezes você está pronto para receber a palavra não? Quantas vezes você está pronto para perdoar 70 vezes 7? E aí? Então, quando a gente fala que vai ter que investir em comunhão, é investir em relacionamentos. É fortalecer relacionamentos pessoais. Não dividindo qualquer coisa que acontece, pronto, vira um pesadelo. Mas por que vira um pesadelo? Porque essa pessoa não tem amor fraterno. É por isso. Então, irmãos, a igreja sou eu na busca pelo crescimento, pelo desenvolvimento, no ensino, na comunhão e a questão de missões. Uma coisa que a gente repara na igreja primitiva, no capítulo 11, quem é que fez missão para a igreja? Não foram os apóstolos. É engraçado isso, porque a primeira missão ela acontece lá no capítulo 8, quando o Filipe ele vai para Samaria, correto? E evangeliza a cidade de Samaria, mas ele não era apóstolo. O mais bonito que a gente encontra lá no capítulo 11, eu convido você para abrir lá, né, no capítulo 11, do livro de Atos, o que acontece? Teve a perseguição por causa de Estevão, não é? E a igreja, então, capítulo 11, versículo 19, diz: os que foram dispersos pela perseguição que aconteceu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Isso aqui não era uma missão completa. A gente vai pregar o evangelho a toda criatura. Não, calma lá. Toda criatura, não. Nós vamos pregar, final do versículo 19, somente para os judeus. Então, isso aqui não era uma missão completa. Versículo 20. Havia entre eles alguns homens cíprios, sirinenses, os quais, entrando em Antioquia, falavam aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. Chegou um grupinho lá de sirineu e cipriotas, eles chegaram lá e falaram assim: o negócio é o seguinte, nós vamos pregar para toda criatura, né? Isso é missão. Começaram a anunciar, mas não são judeus, eles também são almas, eles precisam ouvir o evangelho. Meus irmãos, foi preciso dizer não àquele mau costume, sabe? Aquele bairrismo. Foi dizer não para toda aquela concepção judaica e dizer assim: toda criatura, inclui os gregos, inclui os brasileiros, inclui os japoneses. E eles foram pregando a palavra de Deus. Isso é investir em missões. Então, se a gente realmente quer alcançar qualquer alvo que a igreja faz, e nós fizemos juntos aí esse alvo, suprir as necessidades. Será que tem um alvo que pode ser mais brilhante? Será que tem um alvo que pode ser mais firme, mais forte do que suprir necessidades? Não tem. Não existe. Porque esse era o alvo de Jesus, suprir necessidades. E aí, suprir necessidades missionárias, suprir necessidades na área de ensino, suprir necessidades na área da comunhão, buscar mais comunhão. Então, irmãos, uma igreja, o crescimento de uma igreja,
Pode, assim, um pastor realmente, ele é uma peça secundária, você sabia disso? Ele é uma peça secundária. A igreja, ela pode, assim, mudar de pastor, não tem problema nenhum. Olha, pastor, infelizmente a gente não quer mais o senhor aqui. Vamos pedir para o senhor, né, procurar outra igreja, coisa e tal. Ela pode fazer isso e continuar com o objetivo de missão, de ensino, de comunhão e crescer muito. Mas a igreja é o irmão. A igreja somos nós, irmãos. Se é o outro e não sou eu, então não vai chegar em lugar nenhum. Sempre vai ficar batendo e voltando, batendo e voltando, né? Continuando aqui para a gente terminar. Então, a gente somos desafiados aqui a construir a igreja abençoada por Deus. Então, como é que é uma igreja abençoada por Deus? Não é uma igreja dos homens, é uma igreja de Deus. Uma igreja de convertidos e não de convencidos. Se você está convencido a vir aqui, procure outra igreja. Aqui é lugar de convertidos, pessoas pecadoras, lavados pelo sangue de Jesus. Uma igreja inspirada pela palavra e não saturada por ela. Ela age de acordo com a palavra de Deus. A palavra de Deus não ofende ela. Aqui a gente não fala desses assuntos porque aqui nós somos politicamente corretos. Não, aqui a gente é bíblico. O politicamente correto não tem lugar na Igreja Batista da Fé. Pelo menos enquanto o pastor Gilberto estiver aqui. Então, é uma igreja inspirada pela palavra, que supre necessidades, ou seja, ela é cuidadora, tem que dar de comer, tem que dar de beber, tem que vestir, tem que visitar o doente, tem que procurar visitar o preso ou a família do preso. É assim, é uma igreja que supre necessidades, que não vive do passado, missionária e cheia de fé. Né? Aí, meus irmãos, nós estamos caminhando. Aí nós vamos chegar a alcançar alguma coisa, né? Então, como é que eu posso construir uma igreja assim? Ter o desejo de aprender para ensinar, né? Ter amor pela casa de Deus, para poder suprir com alegria, não com divisão, não dividindo, suprir com alegria. Ter amor pelos irmãos, por quê? Para se alegrar em comunhão. Tem prazer de estar junto. Não foge de estar junto, não, tem prazer mesmo de estar junto, né? Ter amor pelas almas. Por quê? Porque senão ela não vai querer praticar a missão, não vai dar um centavo pelas almas. Que alma nada, né? Para que alma? Se for para comprar um ventilador para a igreja, eu dou dinheiro, mas esse negócio de missão não coloca a mão, né? Muitas pessoas são assim. Eu conheci pessoas assim. Então você veja que é possível a gente alcançar o nosso objetivo. E aí, meus irmãos, sim, a igreja somos nós, né? Imagine se todos entenderem que a igreja sou eu. A ilusão da igreja pronta, pode terminar aí, Felipe, né? Aquela ilusão da igreja pronta, da qual, mesmo estando presente, jamais eu faço parte, a gente vai ser só espectador. Então, aquilo acaba, né? Quando eu decido que a igreja sou eu, essa ilusão acaba. Porque aí eu me sinto responsável, sabe? Aí eu sei que a culpa é minha também, não é só do pastor. É mais fácil culpar o pastor por tudo. É. Mas aí a culpa passa a ser minha também. A culpa não é só do pastor, de outros irmãos, aquele, não, a culpa é minha também. Mas o legal é que qualquer vitória eu comemoro, quando a igreja sou eu. Quando o outro faz alguma coisa e é uma coisa vitoriosa, eu comemoro. Por quê? Porque a igreja somos nós. Oba! É a vitória. Né? Aí eu estou feliz. Por quê? Porque foi feita uma obra maravilhosa. Aquele irmão operou, você não fez nada. Não, como não fiz nada? A igreja sou eu, somos nós. Né? Então, estamos juntos aqui no problema, né? Na dificuldade, para suprir todas as necessidades, mas estamos juntos na vitória também. É assim que funciona. Quando você entende que você é a igreja. Você jamais, entendendo isso, vai jogar nas costas de outra pessoa qualquer culpa. Você vai olhar e dizer assim, aqui está a Igreja Batista da Fé, está aqui o pastor Gilberto, eu sou a igreja, né? Aqui o irmão, a irmã Mariazinha é a Igreja Batista da Fé. Né?
E é assim que funciona. Mas também a igreja somos nós, sou eu e a Mariazinha e todos nós aqui, nós somos a igreja. Não é uma questão de números, é o fato da gente estar junto, né? É o que Jesus diz. Onde estiver dois ou três juntos, não é dois ou três sentados aqui não só. É. A gente pode estar sentado, está chegando um tempo que tem 50 sentados, 5 olhando para o pastor, 10 pensando em alguma coisa, 40 olhando para o celular. Está junto? Não, não está junto. Estão no mesmo local aqui, tal, mas não estão juntos. Jesus está dizendo, o quê? Quando estiver 2 ou 3 juntos em meu nome, ali eu estarei no meio deles, né? Nos leva a um desejo à comunhão, a trabalhar junto, a dividir responsabilidade e também o desejo de crescer juntos. É assim que eu vejo, né, o ano de 2026. Porque se a gente ter essa responsabilidade, os resultados serão maravilhosos. Vocês vão ver que o resultado é maravilhoso. Olha, eu não tenho tanto tempo mais, né, assim como eu tinha quando eu comecei o meu ministério lá em Galha, não tenho mais. Mas a gente tem que escolher aonde a gente quer investir a nossa vida. Eu sei que cada irmão tem essa responsabilidade aqui. E alguns falam, não, eu não quero investir a minha vida aqui na Igreja Batista da Fé. É uma decisão que ela pode tomar. E será que ela vai trabalhar mais lá do que aqui? Eu não sei. E talvez, por que não trabalhou aqui, se podia? Agora, tem uma coisa. O pastor também tem que pensar nisso. Né? Então, irmãos, essa é uma palavra muito importante para abrir o nosso ano de 2026. É. Você entender que a igreja é você, que a igreja somos nós, e que a igreja faz o que você faz. A igreja faz o que nós fazemos juntos para a honra e para a glória de Deus. Amém?